tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 31 de março de 2011, quinta-feira. O verbete é o 1885. Ele tem 10 páginas, 52 logias e 20 máximos. O tema é auto-organização consciencial. A especialidade é a auto-organizaciologia. A redatora, a autora, a verbetógrafa é a professora Pilar, que está aqui na poltrona das rés. Essa aí vocês devem colocar uma artilharia grande contra ela, porque ela é super veterana, sabe tudo. Definologia. A organização consciencial é o atributo, capacidade, faculdade, habilidade, qualidade, poder, propriedade ou potencialidade de a consciência estruturar-se, adequar-se ou adaptar-se orgânica, funcional e sistematicamente quanto ao próprio desenvolvimento evolutivo e, em consequência, manifestar-se em níveis crescentes de ordenação das ações prioritárias na cotidianidade. O desenvolvimento do atributo da auto-organização a partir do princípio consciencial no crescendo fitopensene, zoopensene e cosmopensene. A auto-organização consciencial como o terceiro poder da consciência depois da vontade e da intencionalidade. A auto-organização enquanto atributo essencial para a autogestão consciencial. O termo auto-organização utilizado pela primeira vez por Immanuel Kant para definir a natureza dos organismos vivos. O fortalecimento da presença consciencial na liderança e no epicentrismo. A auto-organização abrindo caminho para a mega funcionalidade pessoal no cosmos. O desbloqueio holomnemônico promovido pela auto-organização mental somática. Olha, eu li só um pouquinho. Para vocês terem uma ideia, a fatologia tem mais de 20 linhas. Nós vimos aqui que na efeitologia a palavra maturidade está em letra menor. Isso aí é tilt do computador. Eu vou olhar isso lá depois. Também aqui tem adequar-se ou adaptar-se orgânica. Esse a vírgula depois de adaptar-se não precisa, eu vou tirar lá. Eu só mostrando o que é que eu achei aqui, porque verbete é grande, mas está muito bem estudado. Agora, ele tem aqui uma coisa muito séria, que é a taxologia, com 95 categorias de auto-organização, facilitando a autopesquisa e a autodisciplina quanto à aplicação e ao desenvolvimento desse atributo consciencial. Na remissiologia, em 15 verbetes, nós destacamos 5. Atributo consciencial, auto-organização livre, autossuficiência evolutiva, consim organizadora e mega conhecimento organizado. Frase enfática. A autoconsciência multidimensional do atributo da organização consciencial estrutura redes avançadas de metas proexológicas prioritárias e mantém a consciência lúcida na diretriz evolutiva. Você já se conscientizou quanto à importância da lucidez e desenvolvimento do atributo da auto-organização evolutiva para a consciência? Há quanto tempo? A bibliografia tem 8 itens. Agora, pergunta. Nunca cheguei a me encaixar com os dogmas católicos de minha família. Passei um tempo a procurar o que mais chegava perto ao que acreditava, sem sucesso. Em 2010, conheci através de um amigo a conscienciologia e me identifiquei com inúmeros padrões de pensamento. Sempre gostei enormemente de documentários relacionados ao universo, extraterrestres e mistérios, e isso se encaixa com muitas análises que faço a respeito desta.
Tenho atualmente 32 anos. Saí de Recife em 2008 e vim morar em São Paulo, em busca de novos aprendizados. Costumo pensar e analisar que esta vida está me dando muitas oportunidades. Cada momento em que amadureço o holossoma, vejo o que aprendi fica mais claro, mais bonito. Hoje em dia sinto bem melhor, principalmente por saber nesse momento que ainda há muito que aprender. O senhor pode fazer algum comentário sobre isso? Olha, eu acho que você está assumindo as crises de crescimento e isso é importante. Seria bom agora você ver um livrinho meu que chama Manual da TENEPS. Pensa nisso. Outro, pode comentar se o pensene são as formas, pensamentos? Essas formas, uma vez criadas, passam a existir como verdadeiras entidades energéticas inteligentes, fixando-se na estrutura do corpo energético da pessoa. Esse fenômeno é o autoassédio? Olha, não é bem isso aí não. Forma pensamento nada mais é do que os morfopensenes. Agora o pensene é tudo aquilo que a pessoa faz e mexe, em matéria de ideia, sentimento e energia. Agora, as formas de pensamento derivam disso, mas não é isso. Vamos entender bem. Forma de pensamento, eu já escrevi muito sobre isso, são os morfopensenes, é um tipo de pensene. Agora aqui outro. Essa noite, durante o sono, tive uma experiência na qual era forçado a participar de um assalto a banco. Entrei num banco com uma arma, estilo espingarda 12, e tendo duas outras consciências à minha espera do lado de fora. Dentro do banco estava muito nervoso, querendo pedir ajuda, mas sem sucesso. Não queria participar e fui entrando em pânico. Me lembro que depois me vi deitado, não sei se por conta de um tiro ou por ter entrado em colapso nervoso, e sendo carregado para uma ambulância. Minha esposa, quando acordou, me disse ter tido um pesadelo. Ela me contou que eu estava na sala fazendo EV, quando vi um grande tumulto pela janela, com carros dando ré e pessoas correndo. Decidiu ir lá e viu duas pessoas no chão, sendo uma delas eu, que havia sido baleado. Ficou próxima a mim, dizendo que ia chamar uma ambulância. Que o senhor poderia esclarecer de tudo isso? Olha, seria bom você anotar essas coisas e guardar e não ficar impressionado com nada disso, nem fazer evocação negativa. E outra coisa, você e sua esposa deixar de ver filme de ação e filmes policiais antes de dormir, para evitar também se tem alguma conotação com o caso. Agora, se isso tem algum processo das suas retrocognições, você vai ver com o tempo. Registra e vê o que acontece. Se tiver interesse, os amparadores mostram oportunamente o problema. Outro, há momentos durante a prática da TENEPS que ocorre de apagar de minha mente todas as informações. Fico sem saber quem estava evocando, o que estava fazendo e, por vezes, me questionando onde eu estava. A sensação que tenho é de que vou para um local, não sei qual é, e lá fico sem informação nenhuma. Não demora muito e volto ao domínio de minha mente. O senhor pode comentar o caso? Não sei o que está acontecendo, pois me intriga o fato de eu não ter percepção alguma quando isso acontece, principalmente porque sei que estou acordada. Olha, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: precisa saber se você não está estafada com a situação. Isso aí pode influir no desenvolvimento do parapsiquismo. Outra coisa, precisa saber se você já foi médium de espiritismo, de umbanda ou coisa parecida, porque lá é que acontece esses processos de verdadeira ausência. Agora, no desenvolvimento do parapsiquismo, às vezes tem essas ausências, mas isso não pode demorar muito, isso vai acabar logo. Olha bem como é que é o seu amparador extrafísico nessa condição. Isso aí é sério. Outro, estou tendo um grande progresso nos meus estudos na melhoria do EV e no pensene. Minhas parapercepções estão aumentando. Por outro lado, estou tendo retrocognições patológicas. Como sou iniciante e não tenho domínio das técnicas, isso me assusta. Pode ser um processo de limpeza do psicossoma? Como posso melhorar? Não, isso tudo é desenvolvimento do seu problema mesmo parapsíquico. Agora, vê se faça uma higiene mental e continue com o seu trabalho. Agora, procure ajudar os outros, isso vai lhe ajudar mais depressa. Outro,
Estou procurando entender, mas parece claro que não há controle algum sobre a alfândega do extrafísico para o intrafísico. Observe que existem consciências ricas, bonitas e felizes, fazendo todo tipo de mal, desde a exploração financeira até assassinatos. Diante disso, como fica o karma nessa história? Olha, a pessoa faz, ela procura, ela acha, aquilo vem em cima dela. Os mega assediadores teriam a liberdade para encarnar e como, quando e onde querem? Não. Tudo depende os afins se atraem, e a realidade vem por aí. Tem que examinar. Cada caso é um caso. Agora aqui para você. Em Tecnologia, página 19, poderia, por gentileza, detalhar a técnica da evitação do sonambulismo consciencial? Página 19, Tecnologia. Técnica da evitação do sonambulismo consciencial. O sonambulismo consciencial, ele vem acontecendo com você porque já há uma certa displicência quanto a tomar consciência do que você faz, dar atenção aos seus atos diuturnos, na cotidianidade, no dia a dia. Isso faz com que a consciência fique adormecida, ela não acorde para o que está acontecendo com ela. E daí a consequência de não conseguir estar mais viva, mais desperta, usar melhor a própria inteligência para evitar o sonambulismo consciencial. Principalmente as leituras, as tertúlias. Há vários livros aqui que nós temos. Eu não sei como você está nesse momento, mas se você puder fazer alguma pesquisa no site da tertúlia, tem outros verbetes que você vai poder encontrar dicas, talvez mais expressivas, mais pontuais, quanto à evitação do sonambulismo consciencial. Outro. Tenho 43 anos e há pouco mais de um ano entrei em contato com a Conscienciologia. Li alguns livros de sua indicação e acompanho as tertúlias. Identifiquei muito com a ciência pelo chamamento à lucidez. Sempre tive a impressão de estar passando uma chuva ou em um acampamento nesta vida, ou seja, não estava no lugar que deveria estar. Meu trabalho não fazia sentido e levava a vida como uma folha ao vento. Acontece que hoje, após 2 anos de ter deixado de trabalhar, estando muito mais consciente, estou sem saber que rumo tomar. Fico ansiosa pela idade que já tenho, culpo-me pelas escolhas que fiz atrás, mas não consigo definir um novo caminho. Penso que esteja numa situação oposta à proposta do verbete de hoje. O que o senhor pode sugerir para agir, tomar um caminho e seguir em frente? Eu acho que você devia consultar a Apex. Fala aí para nós quando é que vocês têm aí os cursos, aí, balanço e outras coisas mais. Ela aqui, o que ela precisa é isso. Eu não sei qual é a cidade dela, mas nós temos uma programação em várias cidades do Brasil. E temos também pela internet um curso, que é Introdução à Programação Existencial, que vai estar iniciando agora neste mês de abril. E a pessoa pode acessar www.apexinternacional.org. E temos cursos específicos como identificação das diretrizes da PROEX, que ocorrerão tanto em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, e Curitiba e aqui em Foz do Iguaçu. Para você. No primeiro item de efeitologia, os efeitos surpreendentes da organização na autoconfiança e na assertividade. Esses efeitos só ocorrem a partir de um determinado tempo de aplicação dessa auto-organização, de reconhecimento de um método que a própria Consciência, ela cria seu método de observação, de análise, de estruturar as experiências que ela tem, né, nos cursos, nas vivências, e ao criar assim objetivos, metas, análises, experimentos, ela acaba se surpreendendo com os resultados.
porque ela vai vendo que vai tendo mais compreensão, essa compreensão leva a uma maior lucidez, então aumenta o nível de atuação da Consim, a ponto de ela também reconhecer a fortaleza que ela é. Ela tem mais autoconsciência, ela começa a ficar mais assertiva, definir melhor as situações que ela quer seguir na própria vida. Inclusive, aqui foi falado agora, quais as minhas prioridades na vida, que estão na minha ProEx. Olha, essa é a pergunta da Cris, lá de Buenos Aires. E ela fala aqui uma coisa que eu já anotei. Quanto à etimologia, a palavra consciência no idioma latim está errada. Ela tem razão. Já foi olhei anotado aqui. Consciência também. com Já. T, tem que colocar aqui. Tá. Agora aqui um outro. Em Uberaba, o senhor aguardava o início da sua palestra quando vi espíritos colocando plantas ao redor do senhor. Um deles penetrou o caule de flores na região do seu peito. O outro chegou próximo a mim e ressoou as palavras em minha cabeça. Isso é botânica. Durante a palestra, o senhor comentou justamente sobre planta. Poderia falar algo mais? Sim. Lá eu estava com a turma da nossa turma, inclusive a Rose Garden estava lá. Agora uma coisa, eu uma vez já vi seu nome, perguntei alguma coisa, mas não tive muito esclarecimento. Na sua família tem algum Fausto? Se tivesse, me fala depois, que eu desejaria saber. Por causa dos nomes, etc. Agora aqui. Estou fazendo o conscienciograma e não entendi a pergunta 64, na página 58, da folha de avaliação número 4. Página 68. Então, número 64. Qual o seu instinto sexual básico assumido ante o comportamento masculino, feminino e unissex? Como é que você é? Você é uma mulher. Você é mulher, fêmea, hétero, ou você é lésbica? É isso que ele está perguntando. Qual o instinto sexual básico assumido por você? É isso aí. Acho que está claro, né? Agora aqui o outro, que ela está perguntando ainda. Pergunta 169, página 68, folha de avaliação número 9. 169. Qual a sua escolha perante o Zeitgeist ou a contemporaneidade e as influências paraculturais na vida intrafísica? Zeitgeist é o espírito do tempo, é aquilo que tem hoje. Por exemplo, esse mês agora está na moda, por exemplo, os tablets, né, da informática. Isso está na moda. E outras coisas. Tem umas palavras também que estão na moda, né? Agora, e a contemporaneidade, que faz parte do Zeitgeist. Agora, e as influências paraculturais? É aquilo, por exemplo, que eu falo aqui sobre os processos parapsíquicos avançados. Triscagem, por exemplo, sampaco. O problema, por exemplo, da dragona parapsíquica, paramicrochip, macrosoma, isso tudo está dentro das influências paraculturais na vida intrafísica da pessoa. Isso é o conscienciograma. Certo? Agora, gente, estou aqui com uma coisa fora de série, é a primeira vez que a gente tem aqui com os nossos amigos. É um curso de árabe. Quem é que se interessa é preciso ir lá. É a professora doutora Fátima Iaya. Você sabe? Ela é pedagoga e psicóloga com formação e especialização no Kuwait. Ela está por aí hoje, não? Esteve aqui rapidinho, mas foi embora. Vocês sabem quem é a Fátima, não sabe? Agora, o que se passa? Terças e quintas, da 15 às 16, quartas e sextas, da 15 às 16, sábado. Local, Colégio Bertone. Duração, 2 meses, o módulo 1. Vem aprender sobre a cultura árabe. Conversação, leitura, escrita, cultura e tradição.
turmas especiais para crianças, jovens e adultos, material didático incluso. Agora, informações 4530287911. 4530287911. É do Colégio Bertone, tá certo? Curso de árabe. Eu acho que aqui tem umas pessoas que devem estudar árabe aí para nós, que isso é importante. Eu andei estudando alguma coisa de árabe, mas os meus negócios todos que eu usava era dicionário, para fazer tradução. Que uma vez eu traduzi um livro inteiro, árabe, para ver as coisas. Agora, o melhor da história é a hora que tinha expressão em inglês no meio do árabe, do texto árabe. Aí eu sabia tudo. Entendeu? Agora, gente, quem é agora que está com o microfone? Aqui. Por favor, pode falar aí, Tiago. Na taxologia, na página 23, o item 55, a auto-organização invexológica. Qual é a dúvida? Eu queria perguntar para você se você pensou também no max planejamento para a vida inteira, ao invés de só o planejamento para até os 35 anos de idade. Caso tenha pensado, qual foi o critério que você usou, né, para escolher esses dois itens aí? Você tem razão. Eu fiz mesmo uma escolha de preparação antecipada da inversão, né, da auto-organização invexológica. Eu não havia pensado, até lembrei, percebi que tem a vida toda, porque eu sou um exemplo disso, né, de ProEx para a vida inteira. Se eu tivesse feito essa inversão na minha adolescência ou na minha juventude, teria me ajudado muitíssimo, né, a organizar, a não perder tempo, não fazer tantos desvios e tantos erros e maturidades que foram repetidas, acho que de vidas passadas, e se eu tivesse me preparado melhor, não teriam acontecido. Foi nesse sentido. Mas eu acho que cabe, sim, fazer uma auto-organização para a vida toda. Só que, às vezes, com a imaturidade, a falta de conhecimento, a falta de informação, fazer um planejamento desses, eu penso que requer, o que é comentado muito aqui na tertúlia, uma preceptoria, um serviço de apoio, para se fazer um planejamento max, né? De repente, poderia ter ser o caso de acrescentar um item, colocar tanto a invexológica como max planejamento, como outro tipo de planejamento, justamente abordando essa questão, né? Não necessariamente planejamento invexológico, mas um planejamento da fase preparatória, uma coisa assim. Sim, você tem razão. Né? Muito obrigado. Poderia ser uma ideia. O senhor tem alguma dica para organizar conscientemente cada coisa que tem de fazer? E também de que maneira separar os problemas para não levar para a TENEPS? Seria bom você ver alguns verbetes nossos sobre técnicas, né? Que a gente tem tantos aí. Seria bom ver esse de técnica. É só procurar. Você pega lá o CD-ROM e procura no Find, naquela busca, e põe a palavra técnica, que você vai ver tudo isso, como é que faz. Inclusive, tem uma opção de organização intelectual e etc. tal. Hein? Inteligência técnica, é um dos sérios que tem. Já foi? O que é que houve colapso? Esse aí, curto-circuito? Não foi de vocês, não, veio de fora, né? Letra B aqui. Pilar aqui. Fala ao. Você está falando? Na fatologia, a sétima linha de baixo para cima é o algoritmo processual. Vê se eu entendi. Você quer saber sobre o algoritmo processual? É isso que você quer saber? Então, vamos ver. Se nós encadearmos as nossas ações,
as ações mais prioritárias, as ações que nós temos mais necessidade no cumprimento de uma tarefa, nós podemos chamá-la de algoritmo, de um processo. Um processo efetivo, ele tem etapas para ser cumprido. Então, essas etapas organizadas, planejadas, podem ser denominadas de algoritmo processual. Está certo? Algoritmo. Ah, desculpe, eu errei a palavra. É algoritmo. Algoritmo, né? É algoritmo. Pilar? Alguém chamou? Aqui no B? Sim. Espera aí, só uma coisinha aqui, que o Arlindário está ali envolvido na plantação de uma ideia. A 29 do Taxologia, lá tem aí na segunda linha, está escrito aos registros. Ah, tem um S a mais. Pode cortar esse S. É ao registro dos fatos Ou aos registros. ou aos registros, ou acrescentar. E a última coisa aqui na parafatologia, quarta linha, a composição dos paraengramas da paramemória, né? Quarta linha da parafatologia, página 18. A composição dos paraengramas da paramemória, está bem no meio. Favorecendo. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa memória retroativa nesta existência, nós vamos conseguindo recuperar informações do curso intermissivo, mas às vezes só através das nossas ações, das nossas vivências, é que vem como se fossem lembranças ou sensações de que são coisas que a gente já teve um déjà vu, que a gente já conheceu, que a gente está repetindo. Então, essa recuperação de cons, ela vem favorecer, então, essa reorganização da paramemória, que são esses engramas, esses sinais que vão se neo-registrando, vão fazendo novos registros na paramemória da Consim, fazendo com que ela reaproveite a experiência, o conhecimento que ela já traz, e fazendo um aperfeiçoamento, um desenvolvimento maior da sua auto-organização nesta vida, na sua autoconsciência. Tá, ok, obrigado. E fala aí esse que ele falou que tinha um S a mais, onde é que eu não percebi? É o item 29 da taxonomia. 29. Isso. Na segunda linha, aumentando a Hiperacuidade. Quanto aos registros, falta um S, não é isso? Não, aos registros. Melhor é deixar tudo no plural. Agora, uma coisa. Na feminologia, na quarta linha de baixo para cima, entrou um dedo lá no ideológico. Tem. Tem um dedo. Eu já tirei o dedo, já está marcado aqui. Dedo? Colocaram um dedo aí dentro. Eu não tem nada a ver com isso. E professor? Agora, da 49 também, no item 49 está... Tem um D a mais aí. Tem um dedo. Propicia as abordagens, não é isso? Em vez de abordagem? Propicia abordagens. Então não precisa de nada aqui. E em feito... Agora, você achou o dedo aí? O dedo. A max dissidente do dedológico. Gente, é bacana quando erra assim, criou a palavra, lá no meio. Isso aí é o máximo. Meter o dedo.
Esse negócio de meter o dedo, a gente está de olho. Na linha da forma, só na efeitologia, na segunda linha, o maturidade está com uma fonte Não, menor. isso eu já vi, isso eu já viu? falei. Isso aí já teve gente aí que já falou. Pilar. Agora, ó, é lá em cima agora, pode falar, por favor. Ô, Pilar, faz favor, aqui na página 18, fatologia, a quinta linha de baixo para cima, o fortalecimento da presença consciencial na liderança e no epicentrismo. Poderia aclarar mais um pouco e me dizer em que você pensou quando colocou essa ideia por aqui? Por favor, você pode repetir em que linha está isso? Patologia, página 18, quinta linha de baixo para cima. O fortalecimento, você disse? Isso, fortalecimento da presença consciencial na liderança e no epicentrismo. Então, parece que é até uma repetição, porque nós vamos falar muito da própria experiência, da vivência. Eu li essa frase aqui logo no início da leitura. Eu destaquei a frase. Fortalecimento da presença consciencial na liderança. Então, à medida que há o fortalecimento energético da Consim, ela consegue harmonizar o seu holossoma. Ela faz irradiar essa energia para a sua holosfera. E essa energia vai ser captada na função em que ela exerce. Se ela exercer o professorado, uma itinerância, uma coordenação, essa liderança, então, vai aparecer nessa presença consciencial. E também nas atuações dela, nas funções que ela desempenhar, essa energia vai se espraiando, vai transbordando até, para todas as funções. E, de certa forma, isso tudo, se há um nível de auto-organização, se há um nível de autoconsciência desse atributo da auto-organização consciencial, ela também está, nessa liderança, favorecendo a auto-organização, não só sua, da sua consciência, mas também dos integrantes do grupo, dos integrantes daquela comunidade. Não sei se satisfez a sua... Não vi você, mas... Não, foi mas eu sei que... Claro. Agora você apareceu. Veio assim, uma ideia, quando tu começou a falar, mais de fortalecimento energético, né? Mas tem muita coisa por trás, né? Sim, não sim. É só energético, é conhecimento, é tudo, né? Sim, Muito, a experiência. muito Eu falo bom. da experiência quando é um conhecimento refletido, analisado. Então, isso fundamenta a própria consciência quanto ao que ela faz. Muito obrigado e parabéns. Não precisa agradecer. Pilar, na crescendologia, no final da segunda linha, tem o crescendo da auto-organização generalizada. É assim mesmo ou falta a segunda parte? Porque estão todos com dois crescendo, autodesorganização, auto-organização, autopontualidade, É tudo auto-organização. binominal, né? Você quer dizer que está tudo binominal. E esse daí não. É justamente porque esse é generalizado mesmo. Ele é básico. Entendi. Então É generalizado. vai generalizando, vai saindo do micro para o macro, é isso? Isso. Ele Ok. fundamenta, né? É um pilar da auto-organização em todas as atividades da vida. Ok. Obrigado. Eu quero dizer para vocês que o detalhinho tem 11 máximos, tá? Eu não falei antes. Agora, na verdade, são 21 os totais. Não são 20, não. Eu tive só porque faltou para ver aqui, ainda não tinha visto. O que mais? Quem é que está com o microfone aí, que nós temos tempo? É você? Na taxologia, o número 17, você fala da auto-organização dessomática. Como é que você vê a melhor forma de fazer esse preparo? Achou na 17? Achei, desculpa. A Érica não está aí, não. Então, se a preparação dessomática não é só para aquela pessoa que está doente, não é só a pessoa que está doente. Ela, durante a vida, ela se preparar também, sabendo que um dia ela vai desaparecer daqui.
ela vai sumir. E nesse sumiço, ela pode deixar toda a sua vida organizada. Então, tudo que ela faz não vai criar problemas ou conflitos nos parentes ou no núcleo onde ela vive, né? Então, ela organiza, por exemplo, os bens que ela tem. Então, já organizando e deixando que organizado para quem vai ficar, já denominando, vamos dizer, ou antecipando mesmo, se ela tem algum recurso financeiro. Se ela não tem, ninguém vai brigar, porque não tem que escolher ou se defender, né? Mas, porque o que a gente ouve muito falar de tantos entreveros, desavenças, conflitos, porque são deixados bens de anteriores, de antecedentes da família, que acabam criando problemas. Então, quando tiver essas coisas, quanto mais puder deixar claro, clarificar todos os aspectos da vida antes de dessomar. Porque a gente também tem muitos exemplos de pessoas que ficaram doentes. E ao ficar doente é que elas foram fazer esse preparo. Elas fazem uma espécie de reciclagem rápida para poder deixar esses aspectos da vida organizados, né? E assim, pensando na dessoma, acho que é uma forma também de se preparar, não só psicologicamente, como consciencialmente. Ela prepara-se para essa partida, que eu já penso nisso. Como é que vai ser quando eu mudar? A última mudança que eu fiz foi de cidade. E eu percebi que houve uma diferença grande. Tive que fazer toda uma reorganização de consciência mesmo para essa mudança. Mudanças que foram intrafísicas, mudanças somáticas, energéticas, psicossomáticas, distanciamento de outras pessoas com quem eu convivia, e mental somática. Tudo isso eu posso analisar como enriquecimento. Eu enriqueci. Agora, desse enriquecimento, eu não sei o que eu posso deixar como herança para as outras consciências, né? Pilar, só uma ilustração dentro dessa que você acabou de falar. O caso do professor Valdo, que não chegou a ser dessoma, mas o coma no acidente, que ele voltou, encaminhou a questão das ações, não foi? Encaminhei, depois entrou em coma. E era coisa muito séria. Envolvia muita gente, empresas. Era um pacote que eu tinha, um dossiê do material. Eu estava preocupado com aquilo. Agora você veja bem, o coma esperou um pouco. Desmaiei lá, essa coisa toda, chegou o cara, viu, o nosso motorista que estava lá de um lado, viu a hora que o cara desceu do caminhão, foi lá e me viu. Aí ele pensou que eu tivesse morto e foi embora. Saiu correndo, pegou o caminhão e foi embora. Agora, depois disso eu perdi a consciência. Aí quando eles estavam me levando para colocar na ambulância, eu voltei, vi o negócio, chamei lá os caras todos e falei, ó, fulano, que um deles já tinha entrado até lá, tem que entregar isso aqui, tem que levar para São Paulo o mais depressa possível. Então era um monte de documentos sobre ações. Isso seria um exemplo. Eu trabalhava na Bolsa, você está entendendo? E como a consciência, então, não dessoma nem entra em coma, quando ela está preocupada com algo que ela deixou incompleto aqui. Pois é. Então, muitas interprisões ou prisões assim, conscienciais se dão por causa... Muitas interprisões ou prisões conscienciais se dão a partir da dessoma ou mesmo de um estado de coma prolongado, de uma consciência, e que deixa coisas incompletas sem refletir, sem analisar e sem implantar, né, as mudanças necessárias antes de dessomar. Eu achei importante, porque isso é muito relevante, né, que as pessoas realmente esquecem dessa organização para dessomar. Só na longevidade, né, que elas vão lembrar. Agora está trabalhando nisso, né? É para deixar tudo pronto para os outros e para ela também, né? Claro, porque olha um exemplo do professor Valdo. Não entraria em coma sossegado se não tivesse encaminhado as dívidas, os boletos, né? Os pagamentos. Na etimologia, página 17, a palavra consciência está repetida na 5ª linha. A minha aqui eu não estou vendo isso, não. Agora, e também de origem latina. Não, essa nós já falamos, nós já vimos. Mas a palavra consciência está repetida, eu não vi. Não, é porque como não está em latim, ficou duas vezes. Não, ele quis dizer então, o que está faltando é o latim, nós já vimos isso. Outra,
Sim. Aonde? A polinomiologia. Polinômio. Polinomiologia. Realmente está faltando. Tem mais. Pode pegar mais 2 errinhos. Agora aqui. Porém, existem pessoas que agem igual a bichos do mato. Ao chegar, isso não tem nada que tem que ver com alguém aqui, de vocês? Ao chegar perto, igual o gato, se encolhem, rosnam e até mordem, caso você não tenha muita calma. Porém, são humanos e acredito que estão certos. Não há argumento que os convença. O que poderia ser feito para despertar essas pessoas, já que carinho, amor, paciência e argumentação não têm qualquer efeito? Olha, põe energia no assunto e vamos em frente, né? Põe energia em favor delas, às vezes ajuda. Agora, para você. Neosinapsologia, página 19. Poderia comentar todos os itens? Sinoniologia. Tem razão. Não, e ele falou para armar artilharia, viu? Estou recebendo artilharia. Eu falei, né? Eu falei. Então, na neosinapsologia, eu pus mais de 7. Eu devia ter posto menos, né? Eu receberia menos tiros. Pois é, mas agora vai a cada um aí e faça a observação. Vamos lá. É importante. As mutações evolutivas reorganizadoras enquanto causa e efeito das formações de neossinapses. Você não entendeu nada disso? Eu sei que... Essa você não deixou passar, ela não. Então, as mutações evolutivas. Você vai ficar qualquer mudança, mudança que a Consim faz aqui no intrafísico, ela se reflete numa alteração, seja no pensene, nas energias, seja no pensene, nas energias, no holossoma todo. Então, as mutações geralmente são evolutivas, mesmo que a consciência não tenha autoconsciência dessas mudanças. Elas reorganizam enquanto causa e efeito das formações de neossinapses. Porque à medida que há a ação, há um ato intrafísico, a consciência está levando o seu soma à mudança. Essa mudança faz com que o cérebro, force até o cérebro, a agir diferente. Esse cérebro agindo diferente, ele tem que criar um espaço para haver novas conexões. E essas conexões criam, então, novas mutações, que são mutações reorganizadoras. Ela faz, então, o quê? A mudança é tanto a causa como o efeito da reorganização nessas formações ou neoformações neosinápticas, quer dizer, de novas conexões cerebrais. A primeira ficou entendida, senão a gente não pode continuar. Vamos à segunda. O tactopsiquismo formando neossinapses. Então, o tactopsiquismo é a forma com que a consciência pensa. Ela pensa assim, de forma lenta, mais rápida ou normal. O tactopsiquismo, ela está pensando já de forma mais rápida. E isso faz com que o cérebro também trabalhe mais. E nesse trabalhar mais vai fazer o quê? Novamente o que já falamos, abrir espaço para criar novas sinapses. A limpeza sináptica do sono restaurador, abrindo espaços para a formação de neossinapses. Então, a limpeza sináptica. O que a Consim precisa fazer para limpar sinapses? Ela primeiro precisa saber do quanto de conhecimento que ela tem, o que ela precisa refletir, o que ela quer conhecer mais.
E essa limpeza, então, é feita através de um método energético. Aí ela vai começar, ou vai dar continuidade, ao número de EVs, de estados vibracionais que ela já faz, para fazer essa limpeza dos veículos de manifestação, inclusive do mental soma, e novamente, então, refletindo no soma, no seu cérebro, vai fazer a limpeza, uma limpeza que restaura, novamente, abre espaço. Sim, mas esse sono tem a ver com o cotidiano da pessoa, esse sono tem a ver com a continuidade dessa consciência enquanto ela está dormindo. A restauração vai ser maior se ela dormir bem, mas não é só um dormir bem, ela permitir que a sua consciência desconhecida e faça essa restauração energética, essa restauração do seu mental soma, psicossoma, para abrir esses espaços necessários à formação de neossinapses e também que no dia seguinte, já que lembraram que ela está dormindo, então no dia seguinte ela possa refletir novamente e criar novos hábitos saudáveis e mais prioritários. Qual é? Ela estava doente, ela vai priorizar o sono, vai cuidar do sono. Se ela estava com uma falha de memória, ela vai criar ou vai procurar técnicas que vão favorecer hábitos de desenvolvimento da memória ou até medicamentos também. Agora, eu vou fazer uma continuidade com essa renovação psicossomática, que são as recins. Essas neossinapses provavelmente vão fazer com que ela imprima também uma nova cognição. Quer dizer, é o conhecimento que está atualizado e renovado, fazendo com que ela possa abordar aspectos da sua intimidade que precisam ser renovados. Acho que é melhor arrumar um microfone maior, não? Está muito pequeno, vai entrar na minha boca. É que eu não estou vendo a pessoa. Pilar aqui. Mas o caso é que se eu paro a boca, eu paro todo o meu som. Pilar. Você não é a primeira nem a última que briga com os nossos microfones, é muita gente. Bom, Pilar, aqui só uma coisinha aqui. Deixa eu só terminar. Ainda não foram todas, né? Ainda estou na recim. Então, porque a recim ela não se faz numa noite de sono, não. E não é de um dia para o outro, não é de um mês para o outro. A recim é mais profunda até do que às vezes a renovação de hábito, que é a ressex. A ressex você estabelece determinadas rotinas, normas que você quer seguir. Mas a recim, à medida que você vai contatando com aqueles erros, com a cosmoética, com a sua renovação, isso vai eclodindo e sempre aparecem nuances e aspectos diferentes para se renovar, para refazer e atualizar a reciclagem intraconsciencial. Esse aspecto também traz muita criatividade, porque não dá para repetir. Repetir só depois que você estabelece. Mas para criar esses hábitos, para criar essa organização, para criar essas etapas, exige muita criatividade. Criatividade, não estou dizendo de coisas extraordinárias, invenções. Não, é criatividade no dia a dia, no aprimoramento, no que eu posso fazer de diferente hoje que dê bom resultado. E também, aí vem, essa é para fechar. Então, para fechar, você vai esperar eu tomar um gole d'água. Aqui é o seguinte, Ainda falta ainda o restinho. Calma. Olha aí.
transformação espiralar sadia da consciência, gerando rearranjos neocináticos. Quer dizer, de certa forma, se você já entendeu o que nós falamos aqui sobre neocináticos, você agora já vai ter uma ideia e uma síntese evolutiva desse trabalho que a consciência faz com ela mesma, né? Que é essa transformação espiralar. Quer dizer, a transformação evolutiva, ela é em espiral, ela volta ao mesmo ponto, mas num degrau acima, num outro nível, num nível de maior entendimento, de maior evolução. E dá à consciência, então, uma lucidez maior. Ela vai ter mais autolucidez quanto aos rearranjos neocináticos, quanto aos hábitos que ela está desenvolvendo e também quanto à sua renovação consciencial. Será que satisfez a nossa... Eu penso que sim. O Arlindo agora pode falar? Não, ficou bem. É aqui no B. Eu espero não te dar tanto trabalho assim. Mas eu vou te dar um pouquinho o seu couro também, porque eu acho que você está aqui para isso agora. Pilar, é o seguinte, na página 18, lá em Principiologia, você está colocando lá o princípio do aproveitamento máximo da oportunidade da vida intrafísica. Eu gostaria de aprender um pouco mais com você sobre isso. Peraí, eu peguei a linha ainda. É na terceira linha, de baixo para cima. De baixo para cima. De baixo para cima, a terceira linha. O princípio do aproveitamento máximo da oportunidade da vida intrafísica. O princípio do aproveitamento máximo. Eu tenho tentado aplicar esse princípio, mas eu tenho me enrolado um pouco. Então, eu gostaria de aprender um pouco mais com você. Se você puder me passar alguma experiência sua, como que nós podemos atuar de uma forma mais positiva. Ele muda de lugar. Você chegou nele, parece que você chegou no princípio e ele continua. Então, mais um pouco você vai estudar para encontrar o princípio. Ele é infinito lá, tanto no princípio, na auto-organização do princípio, né? Então, você chega num ponto que você diz, bom, é daqui que eu vou seguir, daqui que eu vou para o futuro ou para frente. Então, esse princípio, você vai aproveitar ao máximo, da melhor maneira que você puder, dentro dessas prioridades que foram comentadas aqui. Você vai se dar essa oportunidade de tirar o melhor proveito. Ontem nós tivemos o verbete da oportunidade de viver. Ali tem muitas dicas sobre oportunidades de viver. Então, esse é o aproveitamento máximo que a gente pode ter. Certo, eu entendi. Então, qual seria o meu princípio nesta vida? Qual o meu princípio de auto-organização nesta vida? O que eu quero fazer com ela? Então, eu estou tentando colocar, eu estou, como autor aqui, tentando colocar o desenvolvimento da autoconsciência multidimensional para chegar a identificar esse atributo. Mas é um atributo que ele não aparece sozinho. Quando nós encontramos, já estou conseguindo organizar algumas coisas na minha vida evolutiva, já encontrei, já sei qual é a especialidade melhor para mim nesta vida, conscienciologicamente falando, eu já cheguei aí, mas esse atributo, o quanto eu sei sobre ele, para que ele se desenvolva, quanto ele pode me abrir a consciência num leque de possibilidades. Porque a auto-organização, ela já é o terceiro poder. Então, antes dele, eu preciso identificar a minha vontade, que é um princípio também. Eu tenho observado, no meu caso, que às vezes eu me enrolo na aplicação desse princípio, que deve ter uma relação direta com o meu temperamento. Um tanto ansiosa, às vezes, em determinadas situações, então eu atropelo um pouco e não extraio assim, o máximo que eu posso devido a questões de temperamento. Não sei se você concorda com isso. Eu estou vendo que você
consegue já fazer um reconhecimento desse momento evolutivo. Porque uma coisa é você chegar no princípio do seu momento evolutivo, ligado ao curso intermissivo, ProEx, né? Outra coisa é o princípio, você aqui como mocinho, o que você pode fazer agora? Então tem coisas do curso intermissivo que a gente às vezes adia, não dá para fazer neste momento. O momento evolutivo está exigindo mais. Então, mas eu tenho que caminhar aqui como mocinho para chegar a sintonizar e ir junto com o meu momento evolutivo. Muito bom, Pilar, você me ajudou. Obrigada. Espero que pelo menos energeticamente tenha limpado o dragão da família. Na página 18, Fatologia, nona linha de baixo para cima. Eu gostaria que você explicasse melhor que técnica que nós poderíamos usar para a associação organizativa dos insights. Nona linha de baixo para cima. Já identifiquei, já vi. Quais as técnicas que nós poderíamos utilizar no dia a dia para fazer essa associação organizativa dos insights, do que vem? Então, é a possibilidade de cada vez que tem um insight, registrar, escrever, anotar, né? E aí fazer uma coleção de insights. Porque isso que você falou é importante, porque às vezes você está aqui na tertúlia, você tem um insight lá do seu trabalho. Não é um insight relacionado ao que você vai fazer imediatamente ao sair daqui. Então, se possível, anote. Porque você, às vezes, já associou até para onde vai essa sincronicidade, para onde vai esse insight. E outras vezes, não, você só anota para depois identificar esse insight que veio e está relacionado àquele. Aí faz outras associações com outros insights. A gente precisa de vários deles para formar um corpo de reconhecimento em a que área ele pertence, esses insights. Obrigada, hein? É você. Aqui na letra A, na página 18, patologia. Eu falar assim sem ver a pessoa me é estranho. Fica à vontade. Página 18, patologia, 11ª linha, de baixo para cima, bem quase na metade. Pilar, a resiliência psicossomática. Queria que você falasse o que você quis dizer com isso e a relação com o tema do seu debate, auto-organização consciencial. Você quer saber sobre a auto-organização dentro da resiliência? O que você define resiliência psicossomática? O que é para você isso, né? Uma questão que nova para mim, de resiliência ali, e qual é a relação dela, né, com o tema do seu debate? Então, a resiliência psicossomática é quando a consciência já consegue, ela já fez alguma resina e ela consegue, então, mudar, melhorar, superar aqueles auto-enganos, medos, depressões, frustrações que ela tem durante a vida. Então, ela faz toda uma renovação psicossomática. Certo. E isso auxilia na auto-organização dela, né? E vice-versa. Foi essa relação que eu vi. Essa relação, porque nós até comentamos aqui no trabalho do cérebro, tem, né, de promover simultaneamente causa e efeito. Causa e efeito, ele não para, né? Então o cérebro trabalha continuamente. E essa resiliência está ligada, então, a essa superação, a essa movimentação holossomática, mas aqui no caso a predominância no psicossoma, quer dizer, identificando todos os aspectos que a consciência quer mudar em termos emocionais. Muito bom. Pilar, parabéns por ter perguntado. Parabéns, obrigada. Pilar, posso te fazer uma pergunta? Sou eu. Você. É o seguinte, eu queria que você fizesse assim, uma distinção, que eu sei que você já fez para mim, mas eu queria que ficasse mais claro. Você usa a organização consciencial em dois aspectos. Um, que é a organização no sentido de organizar o extra-consciencial, e essa que você acabou de falar
agora da intraconsciencialidade, que você podia deixar isso mais claro para a gente, essa diferença? Como é que uma coisa ajuda a outra? Realmente, eu estou tentando estudar, eu estou assim, procurando pesquisar como é que se forma esse senso de auto-organização na consciência, né? Como é que se forma esse atributo na consciência? E ele é bem interno, né? Ele é bem interno. E quando ele é identificado, como é que ele se externa? Se externa, olha, já deu um cacófato aí. Ele sai da cisterna. Então, ele sai, aí, com essa auto-organização, melhora as suas manifestações extraconscienciais e até dentro das manifestações dentro do ambiente. Ó, tem uma pessoa que está meia hora aqui, faz favor. Fala aí. Lá atrás de você aqui, Crescendologia, página 19. O primeiro crescendo. Planejamento extrafísico e realização intrafísica. Você faz uma abordagem ao curso intermissivo? Responderia só sim, mas aí ficou claro para você, se eu fizer essa abordagem e disser para você sim, ficou claro para você? Não, né? Você está me devolvendo? Eu vou passar para o professor Valdo. Você está me devolvendo, Pilar? Não estou te devolvendo, não. Estou perguntando. Sim, ficou claro, mas eu gostaria que você aprofundasse, se é sobre o Lost também, se quiser falar. Porque mas parece você já conseguiu identificar alguma coisa do seu planejamento extrafísico? Do seu curso intermissivo? Alguma coisa assim. Porque aí vai ficar mais fácil o entendimento nesse crescendo, de colocar esse conhecimento que você já conseguiu, esses cons que você recuperou, você organizá-los, né? Você auto-organiza esses recursos, esses cons, essas informações que são inatas, né? E ao organizá-las, você vai ver onde aplicar, como realizar, né? Aplicando, você quer dizer alguma coisa? Mas eu tenho que lamber isso aqui? Tá bom, Pilar. Agora tem o nosso amigo lá. Dá para você realizar, Marlene? Aqui na B, página 19, neossinapsologia e ciclologia. A terceira linha, a higiene consciencial propulsora da neossinapse sadia. Aí venho aqui na ciclologia, na primeira linha, autolucidez quanto ao ciclo evolutivo da auto-organização consciencial. Você poderia ampliar para evitar que eu escorrego? Às vezes eu escorrego bastante. Você organiza, de repente você está pensando mal. Então eu queria que você ampliasse para que eu melhorasse mais um pouco. Porque realmente a auto-organização, ela ela abrange tantos aspectos, por isso que precisa, às vezes, colocar um limite nessa auto-organização. O que eu vou fazer neste momento? No intrafísico mesmo, o que eu posso fazer agora? Para minha melhoria, tanto interna, intrafísica, intrapsíquica, intraconsciencial, e manifestar esse mesmo potencial que eu desenvolvi na minha manifestação. Então, mas eu não posso ler assim. Eu não posso ler assim. Então, fazendo essa sinapse, essa limpeza da sinapse, você consegue ter uma compreensão melhor do seu momento evolutivo, do seu momento como consciente, não escorregando tanto na sua auto-organização. Para que essa lucidez, essa compreensão, faça com que haja uma renovação no seu ciclo evolutivo. Porque, às vezes, quando você diz que escorrega, provavelmente você está repetindo o ciclo sem sair naquela espiral. Muito bem. Obrigado. Deu para entender, Alaor? Alanor? Alinor? Acertei o seu nome agora? Alinor. Não tem neossinapse ainda. Alinor. Do Alinor. Dá para colher alguns frutos aí. Eu vou melhorar, para mim melhorar um pouco. O que você gostaria que esclarecesse que poderia te ajudar?
Não, mas eu estou satisfeito com a tua resposta. Obrigado. Claro. Aqui. Na página 25. 20. Eu ouvi 2 páginas aí diferentes. Mercedes, no, yo no voy a hablar de ninguna página, sino de la autoorganização. Você estuvo falando con una pessoa sobre que hay que poner límites, porque si no, no podemos abarcar todo la organización, ¿no? Sí. Él también dice que estaba interiormente esa cuestión, es decir, que no es una cosa que você pega ela y parte 1, 2, 3 y 4, tem que ver con uno mismo, con la parte interior de uno mismo, ¿no es eso? Sí. Que você quiso decir. Entonces, mi pregunta está en ¿qué dificultades você encontrou nessa parte interior de você? Es decir, ¿con qué tropezó? ¿Con qué encontró bloqueo para avanzar en esta ¿cómo se dice? Consecución de la autoorganización, ¿no? No sé si ficou claro para você, Pilar. Vê se é isso, vê se eu entendi. Você quer saber quais foram os meus travões? Meus travões na auto-organização? Sim, com que dificuldades, com que se tropeçou sobretudo e pode servir aos demais. Não uma coisa muito de você, sino que é generalizada, não? Para encontrar a possibilidade de esclarecer isso, de poder auto-organizar-se de uma forma fácil e como? Eu posso limitar a um veículo de manifestação que é o psicossoma. O psicossoma foi um entrave para mim muito grande, porque ele se exacerbava com facilidade. Você imagine a Península Ibérica juntas, né? Então, eu tive que ter autoconhecimento. Eu tive que, primeiro, promover um autoconhecimento, uma autoterapia, inclusive com psicoterapias também, né? Externas também eu fiz, para, primeiro, ir conhecendo como que eu era, o que eu era nesta vida. E aos poucos, a gente, então, tendo esse autoconhecimento, vai desenvolvendo, vai se autoformando para uma consciência, uma autoconsciência maior. E nessa autoconsciência vai identificando e vai delimitando que aspectos eram necessários mudar. Então faz todo aquele inventário da vida, né? O núcleo familiar, com quem conviveu, a juventude, os atropelos, os acertos também. Houve momentos de felicidade, de satisfação. Então, saber identificar e fazer toda essa análise reflexiva da própria vida. E parar aonde trava. Onde que parou? Onde travou? Travou quando houve um problema com a família do pai, ou com a família da mãe, ou com o avô, ou com uma avó, ou com um filho, né? Ou no local onde morava, em que local eu nasci, eu morei, e que criou travões emocionais. Quer dizer, é uma forma de lidar, né, somaticamente até, com esses empecilhos, com esses bloqueios que vêm da consciência. E à medida que abrem aqui como consciente, eles podem se amplificar na própria consciência, chegando então novas informações, novas orientações, e assim vai remodelando a própria vida. Aqui uma pergunta. Ontem, antes de dormir, estava praticando alguns exercícios de energia com as mãos, o EV,
e energizando-as durante 25 minutos deitado embaixo do cobertor. Ao fim do exercício, ao me deitar, puxei o cobertor e vi um flash verde fluorescente. Achei estranho. Puxei de novo para ajeitar o cobertor e vi novamente. Percebi que podia fazer a luz aparecer sempre que colocava o cobertor sobre meu corpo e o puxava com as mãos. Chamei meu cunhado e ele ficou impressionado com o efeito. Pedi para que ele fizesse também e o resultado foi o mesmo. Grandes faixas de luz fluorescente verde igual a vagalumes. Ele chegou a comentar que eu havia energizado o cobertor. Pretendo fazer mais experimento para ver o resultado. O professor poderia comentar? Olha, isso aí pode ser o processo de energia, né? Essa aqui, do pente, estática. Isso aí acontece muito. E outra coisa, preciso de ver lá onde ele estava, que aparelhos que tem junto, que isso aí aumenta, às vezes, a estática dos locais, lá, os efeitos, né, da eletrostática. Então, eu preciso de ver com calma. Agora, ó, isso é efeito físico, não tem nada demais, não. Efeitos físicos. Não são efeitos físicos extrafísicos. Então, o processo não tem nada demais. Assim. Olha, ainda tem 4 minutos pelo meu caso. Alguém ficou sem fazer esse questionamento bravo a Pilar? Quem é que sobrou? É você? Então vai. Ali, ó. Pilar, tem 4 minutos. Na página 25, o item 90. Você podia expandir um pouquinho mais? Página 25, item 90. Sincronística? A auto-organização sincronística. É muito semelhante à pergunta que a Solange fez, né? Porque viabiliza a geração e as parapercepções das sincronicidades. Né? A auto-organização, quer dizer, as anotações, os registros, o estudo sobre sincronicidade, o significado das associações de ideias, das associações de conteúdo, né? Para fazer depois gerar novas parapercepções. Porque às vezes colecionando algumas informações, você teve um insight, uma sincronicidade. Dessa sincronicidade vão gerar outras informações e outras parapercepções também, completando às vezes, né? Quando às vezes é um tema, às vezes completando até a compreensão daquele tema que você está estudando, por exemplo, né? Obrigada. Tem 2 minutos, alguém? Quem é que estava? É você? Aqui, ó. Eduardo? Não, só uma complementação. Essa questão das sincronicidades, elas, às vezes, me parece que ela é bem o resultado do nível de organização da pessoa, né? Então, se a pessoa está bem alinhada com as ideias, com as emoções, com as energias, a tendência dela é estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa e vivenciar esse tipo de situação. Quando a primeira vez que eu vi essa expressão auto-organização sincronística e achei bem em cima do lance. Parabéns. Obrigada pela sua participação. No último minutinho aqui, eu vi que nas técnicas, você colocou a técnica do cosmograma, né? A gente trabalha juntos. De repente você pode falar um pouquinho para o povo. O que você acha que ajuda a auto-organização? E quando eu já estava até estudando a auto-organização, ainda não existia a pasta de auto-organização na cosmograma, né? Ela foi a partir daí que começou a pasta de auto-organização, selecionando então materiais, né? E à medida que abriu a pasta, aí foi aparecendo material, porque parecia assim, não, mas aqui não tem material, por isso que não abriu a pasta. Às vezes é o contrário, abre a pasta, começa a aparecer o material. Ele entra na lista de classificação, né? E aí, então, apareceram vários materiais. Inclusive, aí nessa pasta, mesmo não tendo muito material ainda, mas dá para perceber como é amplo esse tema. Ele é amplo, muito, muito, muito amplo mesmo. É difícil até de entender quando o professor fala que tem quantas facetas a consciência,
que ela é poliédrica, a auto-organização acompanha. Porque ela vai organizar cada poliedra, né? Cada faceta desse poliedro, né? Muito bem. Então vamos. Pessoal, por favor, desliguem os celulares. Obrigada.
Deu para perceber bastante o processo de energia, a troca energética. Ficou saindo muita energia dos palmochakras, sentia bem gelado os meus palmochakras. Senti um trabalho bem forte na cabeça, corono, chakra, como se tivesse instalado um estado vibracional só aqui na cabeça. Depois, mais para o final, foi para o corpo inteiro. Vieram não reflexões completas, mas ideias para refletir mais sobre auto-organização, que é um tema que eu pesquiso e que lá na Apex a gente estuda bastante, que tem tudo a ver com o tema de hoje, para aprofundar nisso, focar mais ainda nisso. E aí... Você está sentindo bem agora? Sim, tá fiquei o tempo inteiro vibrando aqui. Ótimo. E como é que foi lá, Felipe? Foi muito bom, a esterilização de energia praticamente instantânea, muito trabalho com a cabeça, o frontal chakra muito ativo na esterilização. Interessante a questão da parte de fora aqui mais próximo das mãos quente, no interior gelado, e depois ao treinou também ficava gelado por fora e muito quente por dentro. E algumas ideias e inspirações, mas muito bom. Valeu, né? E você, Nath? Bom, eu senti meus ombros aumentando, parecia assim que eu estava assim, levando um choque mesmo, e foi aumentando, que eu estava me sentindo muito esvaziada, estava sentindo assim bastante cansada, e minha auto-organização com trabalho, família, estava bem ocupada. Então, quando eu cheguei que você aqui, escreveu ontem. foi. E aqui foi crescendo, parecia que eu estava enorme. E aí foi vindo assim várias ideias, assim, mais firmeza no seu taco, está no caminho certo, está fazendo a coisa certa, nada de vitimização. Pois é. Então muito foi bacana. Foi muito bom de escolher você para vir aí. Isso aí foi ótimo. Isso aí é positivo no seu caso. Sim. Agora, uma coisa que eu queria falar para você é o seguinte. Você sabe quando tem vento, o vento dá uma brisa, tem ventania, e tem um negócio chamado lufada, não tem? De vez em quando vem, de uma hora para outra. Aqui hoje estava com a lufada de energia. De vez em quando estava... Eles mexeram no campo aí de uma tal maneira que, de vez em quando, eu não sei se vocês começaram a sentir isso. Isso é raro acontecer. Geralmente eles acontecem quando tem muita ectoplasmia. Agora, o que é engraçado é o seguinte, que às vezes você quer segurar isso, porque às vezes tem uma sensação da energia que é mais gostosa do que as outras. Você quer manter aquilo, mas você não consegue. Aqui, com a lufada, não dá para segurar. Por mais que você queira, aquilo mexe em você. E estava mexendo mesmo, bem forte. Eu não sei se vocês sentiram isso. Entende? É igualzinho a lufada mesmo, como se fosse de vento. Só que tem que dar energia. Foi bem claro. Agora, eles te ajudaram. Te deram uma geral dessa vez aí. Uma limpeza. Eu comecei a pensar até na sua mensagem de ontem e tal. Você está sentindo bem agora, né? Então tá. Gente, obrigado, hein? Valeu a pena aí. Vamos nessa.
Eu senti o frontal chakra, o coronal chakra, bem intenso, e muita luz, muita claridade aqui, muita energia. E A sua aura mudou, você está toda branquinha. Os plantochakras estavam bem, com EV, estavam bem. E depois as pernas. Começou um EV muito intenso nas pernas e foi subindo. E fiquei o tempo todo depois com muito EV. E aí eu senti aqui uma pressão mais aqui atrás. Mas foi muito bom. Você está sentindo bem agora, né? Agora sim. Então tá. E você, como é que foi? Inicialmente senti o cardiochakra assim muito acelerado. E também o coronal chakra assim algo mexido na cabeça. Houve uma altura em que senti que parece que estava descoincidida dos braços e também da cabeça. Desculpa. Senti que tinha os braços descoincididos e a cabeça também. Você está sentindo bem agora? Está bem assim? Estou bem, mas tenho sempre o meu coração acelerado. O coração, né? Ela era toda emocional na história. O negócio dela é esse. Tá bom. E você, como é que foi? Os palmos-chakras, principalmente muita vibração, gelados. O laringo-chakra meio obstruído. E o cardio-chakra. O cardio-chakra é semelhante ao que ela relatou. Uma vibração seguido de calor, frio, calor, uma sensação um pouco incômoda. E agora, como é que você está? Agora, retomando ao estado anterior, né? Um pouquinho, o cardiochakra ainda um pouquinho tentando se estabilizar um pouco. Agora, do jeito que você está falando, você sentiu o campo, né? Sim. Então tá. Porque também um campo desse aí, do jeito que está, esse segundo campo agora está forte, intenso. Ela mesma mudou a psicosfera toda lá, está toda alterada, no caso. Senti muito, assim, vinha muita energia e bem gelada, e vinha em ondas, assim. Mas, de modo geral, entre os mortos e feridos, os 3 aí estão mais ou menos, né? Tá bem. Obrigado, valeu. Valeu. Como é que vocês estão? Eu gostaria de fazer uma sugestão aí para a taxologia, para discussão aqui, para ver se faz sentido aí. Então, eu vi que tem o item 52, página 23, o item 52, auto-organização internacional. Certo, Pilar? Página 23, item 52, auto-organização internacional. Eu vi que tem também na página 24 o item 66, auto-organização pan-continental. Então, nessa sequência, eu gostaria de sugerir adicionar a essa lista o item auto-organização interplanetária com o seguinte: estabelece a criação de plataformas interassistenciais no cosmos, atares, a ampliação do conhecimento e a assistência multidimensional policármica sem fronteiras. Não você estuda aí o caso com ela. Olha, é que a gente... eu não sei se você leu a 12. A 12, deixa eu ver. Talvez seja alguma coisa... Cosmológica,
Aqui, eu queria, nessa sugestão... É que pode fazer uma diferenciação, diferenciar, não dentro da questão do cosmos, mas mais de interplanetário, intercivilizacional. É isso aí. Nós tiramos a planetária, mas agora vai colocar... Tá. Valdo, aqui no ar. Eu queria só fazer um comentário que eu senti no primeiro campo da megaforização. Desde o começo eu comecei a sentir um calor em toda a região do corpo, né, uma sensação de calor, e em certos momentos eu senti uma sensação de frio vindo das costas, mas era como se fosse assim, não sei descrever bem o que era, se era energia, se era algo parecido com vento, mas era algo vindo de trás, e era bem frio mesmo, que dava impacto em todo, já que eu já estava com a sensação de calor. Esse condicionador de ar estava ligado. Tá? Se de ver se não é o condicionador de ar, está aí, ó, logo atrás de você. Na verdade, foi uma vez que aconteceu, né? Estava num processo bem assim, significativo de esterilização de energia, e em certos momentos eu senti esse frio bem significante aqui por trás, né? Eu não sei se tem algo... Fica de olho e vê o que acontece. Anota lá. Vamos ver o que dá. É o processo stand-by de ficar de olho. Hein? O Spirit. Pode ser. Valdo, pode falar. Você chegou a comentar com o Tiago uma vez que a megaforização ajudava no clube de leitura por ser na quinta-feira, mas eu queria entender por quê. Ajudava o quê? Não, na questão do clube de leitura, que também é na quinta-feira à noite. Mas sempre ajuda, porque se a pessoa se sente bem, ela tem mais elaboração de pensamento equilibrada. Isso ajuda a pessoa. Então, a mega-euforização, ela como quem embasa a harmonia da pessoa. Sendo assim, qualquer coisa que ela vai fazer, ela sai melhor. O desempenho, a performance, melhora. Entende como é que é? Acrescentando a organização. Então, melhor é o que você fala, porque o pessoal participa aqui e vai para lá, é isso? Só aqui, das pessoas que estão eles aqui, atendem então. tudo que pode para ajudar tudo. O que eles fazem mais é tirar bloqueio das pessoas que vêm aqui. É isso que acontece. É o que o nosso amigo sentiu agora, ó, no segundo campo. Eles mexem desse jeito. Entende? Isso é o básico. Eles fazem com todo mundo que pode. Tem muita gente que sente mais aqui fora do que lá no campo. Às vezes acontece isso. O campo, às vezes, vem com muita energia, igual hoje. No primeiro campo aí, essas lufadas estavam muito fortes. Isso raramente acontece aí conosco. Agora, isso é por causa de energia, que eles estão trabalhando com as pessoas, vendo o que quer que faz e tal. Nunca se sabe. Agora, o que eu estava falando é uma das coisas mais, assim, vamos dizer, paradoxais, e às vezes você fica um pouco chateado com você mesmo. Que você sente sensações diferentes durante a mega-euforização. Então, tem altos e baixos, aquilo vai. Tem hora que vem alguma que você sente tão bem que você quer continuar com aquilo, você quer que aquela predomine. Agora, quando tem esse tipo de lufada, você não consegue isso. Hoje eu tentei segurar e não deu, aí eu deixei a coisa passar. Deixei tudo, porque eu quis intervir, mas vi que não dava. Agora, hoje o trabalho foi todo na base básica, no meu caso, do esfenoide, da base do crânio. Agora, para mim, eles fizeram isso para segurar o processo das lufadas, que vindo diretamente da gente, segura na base do crânio, segura o processo, pode haver alterações à vontade que o negócio segura, porque a base está firme. Eu senti direitinho o processo do esfenoide, a base toda a energia da cabeça. Agora, eu não sei se houve predominância de ectoplasma, neuroectoplasma, sabe?
Eu não sei. Agora, que as lufadas foram assim, bem nítidas, foram. Mas assim, não tem dúvida. E eu sei porque isso não acontece sempre. Quando acontece, é devido ao processo de energia, eles estão assistindo alguma coisa muito séria. Professor, eu não vi. Eu só fiquei prestando atenção no que está se passando perto. A sensação é dentro da cabeça? Não, a minha sensação que eu tenho de esfenóide é a base da cabeça. Eu noto direitinho por causa da contração que tem. Então, aquilo vem. Agora, por exemplo, quando tem essa base do esfenóide, ela fica muito evidente, ela aparece demais, é porque eles estão segurando, é como se fosse uma autodefesa. Estuda da minha sinalética, eu entendo disso aí, são muitos anos. Isso aí eu tenho mais de meio século, essa história toda. Professor. Meu estudo. Agora, o que é engraçado é que um acidente, milhões de coisas que aconteceram comigo, tudo nesse ínterim, não mudou nada. Então, por isso que eu falo que o processo extrafísico, quando mexe com energia, ele independe do corpo. O corpo é apenas o fator desencadeante, como se fosse uma rampa de lançamento. Mas o processo é que transcende isso tudo. Entende? Aqui. O senhor poderia falar um pouquinho sobre a equipe extrafísica que trabalha... Sobre o quê? A equipe extrafísica que trabalha nesse... Olha, hoje eu não prestei atenção nisso, porque eu estava muito enrolado aí com as coisas. A hora que mexe comigo, mas internamente eu fico atento, né, para ver o que eu posso. Muita ajuda que não atrapalha. Então eu seguro a barra para ver o que dá para eu trabalhar bem. Eu não vi hoje nada. Eu só vi foi mudanças assim de aura de várias pessoas aqui. Eu vi mais hoje normal. A hora que eu levantei da cadeira para vir para cá, eu estava anotando isso. São vários. Entende? Alterações no meio da psicosfera. Você vê grande. Eles deram um banho, eu não sei, é o fim do mês, eu não sei bem. Sabe como é que é? Terminou o trabalho de fim do mês, que hoje é dia 31. Mês de março é só até meia-noite, depois é abril. Primeiro trimestre, eu não sei bem o que é que vocês andaram fazendo aí. Eu sei que eles deram uma geral. Sabe como é que é nessa história? Hoje foi forte. Foi forte. Professor, sim. O que é que faz o processo de libertação de ectoplasma pelo esfenóide não ir além desse ponto que o professor está falando aí? Ou seja, chega a um determinado patamar e quando o problema dá para... toda hora que começa a mexer com muita energia, que mexe com o processo de ectoplasmia física geral, no meu caso, mexe nos processos todos de contração. A contração que tem mais é na cabeça. Às vezes dá o corpo todo. Agora, o que se passa? A base disso é no esfenóide, é por baixo do crânio. E aquilo vai saindo. Eu sei da história toda como é que é. Agora, quando chega no nível desse, você não domina o processo. Há uma coisa superimposta. Ela domina você, é como se eu tivesse uma canga dentro do processo. Aquilo caminha. E outra coisa, não parece que tem consciência nisso, não. Parece mais um processo automático de um aparelho que foi ligado a você. Comigo é assim que eu sinto. Seria a Equipex que ia regular ou conduzir? Como é que é? Eu ia perguntar se a partir desse ponto seria a Equipex, seria quem iria conduzir ou regular? Não, eu não sei o que é que tem. É autônomo? Um paramicrochip, o meu processo de macrosoma, eu não sei bem como é que é. Isso aí dilui tudo dentro do universo da minha sinalética, que ela é muito complicada, é complexa. Agora, eu vejo certas coisas do jeito que eu estou vendo hoje. Esse caso da lufada não é comum. Vou contar para vocês, esse tempo todo aqui eu não lembro disso ter acontecido com tanta nitidez igual hoje. Não aconteceu, não, é a primeira vez. Agora, comigo isso acontece, principalmente quando eu estou outdoor, quer dizer, ao ar livre. Se eu estou trabalhando ao ar livre com algum processo de energia, eu sinto isso. Isso é um fato. Entende? Depende da situação. Então, é quando eles seguram a gente. Quando eu trabalho assim, totalmente ao ar livre, dependendo da situação, eu às vezes fico encapsulado com isso. Mas consegue, pode chegar, caso não chegam perto. Não dá. É como se eu fosse refratário. Não dá para chegar. Então, aquilo funciona de uma maneira absurda. Aumenta o dínamo. Entende como é que é? A dinâmica do processo aumenta.
Agora, é interessante esse caso, da gente querer segurar a sensação melhor e você não dá conta. Agora, isso para quem está desenvolvendo é muito bom no início, porque vê que aquilo não é a vontade da pessoa, que há uma vontade superimposta. Você está entendendo? Está dominando o processo. Isso aí acontece. Hoje aqui estava bem claro isso aí. Não dá. Professor. Nesse nível, ninguém segura. Oi. Na hora das golfadas, eu tentei segurar, né? Tentei me manter. E eu, assim, não consegui e parecia que só meu cérebro funcionava. Não, mas eles te deram, aí eu não senti mais nada. Eles te deram um belo corpo. banho de loja, Deram. te viraram do avesso. Viu, Renato? Caso para ele. Então, os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações de hoje: 88 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 19 perguntas online, 53 votos presenciais e 22 votos online. Hoje teremos os recados da AMI sobre o curso 40 Manobras, a Kátia sobre a prova da Imagística e o Eduardo sobre o simpósio Democracia Direta. Antes, com vocês, o próprio Eduardo sobre o Amigos da Enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de agradecer hoje aqui as empresas patrocinadoras da Tertúlia. Nós hoje temos 9 empresas que são oficialmente patrocinadoras aqui desse espaço do Tertuliário. É o IIPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que apoia aqui a Tertúlia, né? Inclusive, os teletertulianos podem acompanhar essas empresas aí no canal da Tertúlia, são essas empresas que aparecem com seus banners. A Vivenda do Camarão, aqui de Foz do Iguaçu, que tem um restaurante no shopping, patrocinadora da Tertúlia. A Portato Italian Food, né, que é um restaurante de comida italiana. O Subway Sanduíches, aqui no centro e no shopping. A Pomari, a mercearia Pomari. A Pastilhas Valda. A Menta Limão, sucos no shopping. A Coraz Imóveis de São Bernardo do Campo. E a Hopper, que é essa empresa, instituição de estudo e pesquisa que trabalha a nível do marketing educacional com amplitude no Brasil inteiro, uma empresa bem conhecida nesse ramo. Então, nós lembramos que nós ainda temos 11 espaços. As empresas que tiverem interesse em patrocinar a Tertúlia podem nos procurar aqui no CAEC, através do telefone 45 3525 2652. Os contratos são semestrais e anuais. Então, a gente pode conversar. É possível também 2 empresas patrocinarem com o mesmo espaço, né? A gente abriu essa possibilidade também. Então, você que é empresário, que tem afinidade aqui com as ideias, que tem interesse em colocar a sua marca vinculada à Enciclopédia da Conscienciologia, é só fazer contato com a gente vai estudar aí a possibilidade. Obrigado. Boa tarde. O meu convite é para que você venha passar os feriados da Páscoa aqui em Foz do Iguaçu e participar do curso 40 Manobras Energéticas. Esse é um curso sem pré-requisitos, ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira, e ele visa o exercício das energias a partir das manobras básicas, mas visando uma maior desenvoltura na interassistencialidade do dia a dia. Quer dizer, com maior domínio das energias, a gente é capaz de ser mais eficiente na nossa interassistência. O curso começa na quinta-feira, dia 21 de abril, que também é feriado, né? E segue até o domingo da Páscoa, dia 24. Ontem eu falei da promoção da TAM. Eu também, por acaso, vendo uma passagem para mim, eu vi que a Decolar.com também continua com passagens bem em conta. Então, não vai ser por causa de passagem cara que vocês não vão poder estar participando aqui desse curso. E uma outra informação, se vocês quiserem dar uma olhada nas fotos do último curso que foi aplicado aqui no final do ano, no YouTube nós já temos um filmezinho do 40 manobras, que vocês vão poder talvez tirar alguma dúvida exatamente como é que são esses exercícios lá. E mais informações na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Nesse domingo haverá a prova da Imagística, que começa às 8 horas da manhã, no discernimento. Essa prova é uma prova que ajuda a pessoa a desenvolver a criatividade, a associação de ideias, a memória, imaginação, ou seja, uma série de atributos mentais.
A pessoa ela vai se sentar em frente a um objeto e tentar estabelecer 200 relações daquele objeto. É uma oportunidade imperdível e vocês podem fazer a inscrição na recepção do CAEC. O valor da atividade é de R$50 e pode ser dividido em 3 vezes. Não percam a oportunidade. Obrigada. Pessoal, trocando de égua aqui um pouquinho, nós vamos divulgar aqui o primeiro simpósio internacional de democracia direta. Nós tivemos a confirmação do professor Volney Lins, que deve publicar um livro agora, nesse semestre, sobre democracia, professor da Universidade de São Paulo e um estudioso da democracia já de longo tempo, colega do professor J. Vasconcelos. Ele vem falar sobre direitos humanos e democracia. Então, o simpósio está com as apresentações todas fechadas já. Vai ser um evento marcante para a CCCI, a primeira vez que a gente vai discutir politicologia em alto nível. Nós convidamos a todas as pessoas interessadas e até aqueles que nunca pensaram em estudar politicologia, que participem desse evento. Vai mexer aqui com a comunidade, vem gente de fora. Nós convidamos o professor Gustavo Vieira, ele é professor da Conscienciologia, está no Canadá, fazendo o seu doutorado, e vem falar sobre o processo da democracia do ponto de vista internacional. Então, um grande evento nos dias 3, 4 e 5 de junho, sexta, sábado e domingo, no Discernimento. As inscrições estão abertas aqui no CAEC e contamos com a participação de todos. Obrigado. A inscrição é R$280, Miriam. De autoria do professor Antônio Fontinelli, teremos amanhã o verbete Acalmia Mental, eleito com 20 votos, a especialidade mental somatologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.